Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. As convidadas de hoje já colaboraram em vários trabalhos e integram o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve. Ana Matias é doutorada em Geologia Marinha e tem um mestrado em Comunicação de Ciência. Fez parte de vários projetos científicos relacionados com os processos geológicos da costa e, mais recentemente, participou em projetos que associam ciência e arte, como, por exemplo, Geologia e Dança ou Neurociências e Arte Visual. Rita Carrasco é licenciada em Engenharia do Ambiente e doutorada em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente. Especialista em Geomorfologia Costeira, Rita Carrasco já esteve envolvida em mais de 10 projetos científicos nacionais e internacionais ligados à dinâmica costeira. Ana e Rita, bem-vindas ao nosso podcast. Olá, obrigada, André. Na preparação para este episódio, eu deparei-me com uma atividade de comunicação de ciência dinamizada por vocês em 2017 que me chamou a atenção. Chama-se O Mar Enrola na Areia e combina conceitos de ciência e de arte. Como foi esta experiência? Podemos começar por ti, Ana. Sim, foi uma experiência muito, muito gira. Nós começámos a preparar essa atividade a primeira vez, foi para a Noite Europeia dos Investigadores. E devido ao meu background, ao meu contexto ligado à arte, particularmente à dança, já há muito tempo que eu queria aliar a dança com atividades de comunicação de ciência. Deixar cair um bocadinho aquela visão de fazer uma palestra PowerPoint e tal, queria fazer uma coisa diferente. E na altura, a propósito do convite, que normalmente as instituições recebem na Noite Europeia dos Investigadores, pensámos que seria uma boa altura de fazer algo diferente. E desafiei a Rita para vir comigo fazer esta atividade com miúdos estudantes de 4º ano. E a ideia foi contar uma história. A história era irmos para a praia, virtualmente, dentro da sala de aula, ou dentro da primeira vez que fizemos, até fizemos dentro de um laboratório, dentro do Centro de Ciência Viva de Tavira. Afastámos as coisas todas e fizemos então uma praia virtual dentro da sala. E o que eles faziam, eles mergulhavam virtualmente no mar e nós íamos encaminhando as atividades e eles iam emergindo nesse ambiente. E nós íamos explicando um pouco da ciência que está por trás do que eles veem no seu dia-a-dia, da areia, das ondas do mar, de todas essas coisas, e eles iam percebendo um bocadinho melhor aquilo que os rodeia, não é? Porque é que a onda rebenta, porque é que a areia está ali, porque é que às vezes as ondas estão grandes, às vezes estão pequeninas, e personificavam essas sensações no seu corpo através da dança, com a música a acompanhar. Uhum. Ana, disseste que o projeto foi feito pela primeira vez no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores, mas também foi experimentado num projeto científico, o Everest. Sim. Em que participou também a Rita. Rita, então, que projeto foi este e de que forma é que contribui para a disseminação associada a este projeto? Pronto, era um projeto essencialmente de investigação, não é? Aquilo que nós era na área que eu e a Ana fizemos o doutoramento, portanto na área das ciências do mar, e o que o projeto essencialmente pretendia, em termos científicos, era uma avaliação da evolução de alguns ambientes da Ria Formosa, na tentativa de perceber qual era a resiliência destes ambientes. É um projeto que a Ana liderava e que depois, entretanto, à medida que fomos tendo alguns tipos de resultados e que fomos percebendo a importância que estes mesmos resultados tinham, foi quando surgiu também esta necessidade de disseminar para outros públicos, não público científico. E é nesse contexto que se integra esta atividade que a Ana descreve, que depois foi desenvolvida em parceria com o Centro de Ciência Viva de Tavira. A Ana estava a falar de conceitos
ligados às geociências que foram transmitidos através desta atividade. Falou do vento, das ondas. O que é que permitiu às crianças ficar a saber sobre a dinâmica da costa através desta atividade em concreto? Havia aqui também uma facilidade, digamos assim, na implementação do projeto, não é? Nós tentámos escolher escolas da região da Ria Formosa e que, à partida, os alunos dessas escolas já tinham algum tipo de experiência na praia, ou viviam junto de zonas costeiras, portanto, na realidade, eles já estavam habituados a observar processos, não é? Os processos de arrebentação das ondas, como a Ana falava, da ação do vento. Não teriam, possivelmente, não compreenderiam a plenitude do processo e como é que as coisas se desencadeavam. A forma como a Ana conseguiu articular este guião de introdução de dança, o movimento das ondas, dos sons, fez com que eles conseguissem recordar os momentos que tinham tido na praia e pensar como é que, em termos físicos, como é que as coisas realmente se davam. Havendo então uma interiorização de conceitos, não é? São conceitos muito simples, explicámos de forma muito simples, adequadas às idades deles. Claro. Ensino primário, obviamente, mas permitiu que eles, de certa maneira, recordassem então os momentos em que vão de verão ou que verão durante todo o ano à praia, que vêm aqueles fenómenos físicos, só que agora de forma simplificada percebessem o que é que está por trás daquilo que eles veem. E desde esta altura desta atividade, eu disse que foi em 2017, desde dessa altura tu, Ana, tens-te focado mais na investigação que faz uma abordagem transdisciplinar entre as geociências, a arte e a comunicação. Por que razão uma cientista com doutoramento em Geologia Marinha decide focar-se nestas três vertentes? Existe a resposta curta e existe a resposta longa. A resposta longa, que eu não sei se este será o momento de trazer para o teu podcast, uma vez que isto tem a ver com a Associação Portuguesa de Geólogos, tem um bocadinho a ver com perspectivas profissionais. E se calhar, sendo nós duas, eu até há muito, muito pouco tempo precária e a Rita Carrasco ainda precária, a resposta longa foi uma busca minha por encontrar vias profissionais alternativas. E eu penso que se calhar, não sei, talvez seja de trazer para estes podcasts também essa problemática que eu suponho que sim, colegas, também acho, sim. Sim, que outros colegas poderão estar a enfrentar. E, portanto, no meu caso, na altura, também teve a ver com isso, não é? As universidades não estavam propriamente a absorver doutorados com muita facilidade e eu fui em busca de outras carreiras onde o nosso conhecimento científico, nomeadamente e em específico na área das geociências, pode ser útil. E a parte da comunicação de ciência tem a ver mesmo com as minhas características, portanto eu acho que tenho alguma facilidade de comunicação, da parte escrita sobretudo, que é a parte que eu me sinto mais à vontade, é na parte escrita, e depois fui fazer o mestrado em comunicação de ciência, e que foi muito importante para mim, em termos de contactos, de técnicas, e a partir daí foi o juntar uma coisa à outra, não é? O meu background, mais uma vez uma palavra em inglês, a minha experiência a nível das geociências com as técnicas que fui aprendendo durante o mestrado e alguma vocação que eu também já teria, e que eu acho que se pode conjugar muito bem para a comunicação de ciência, porque todos nós temos valias que podem ajudar, não é? Nesta questão de aproximação às pessoas, que é isso que se pretende, não é? Com a comunicação de ciência, é aproximarmos das pessoas, envolver as pessoas e foi um bocadinho por aí. A Rita também tem experiência a falar em público sobre ciência. E qual é para ti a importância da comunicação de ciência? Enquanto cientista, que
perspectiva tens sobre a comunicação de ciência? Eu diria que é quase uma validação de nós como cientistas hoje em dia, não é? Porque o mais fácil é sempre comunicar para os nossos pares, não é? Explicar aquilo que estudamos a pessoas que estudam mesmo. Isso é muito fácil, não é? Ou mais ou menos fácil, mas pronto, é muito fácil porque todos dominamos o mesmo assunto. A validação é realmente quando aquilo que nós fazemos no dia-a-dia tem depois algum tipo de impacto na sociedade, e isso só se alcança através de comunicação de ciência. Por exemplo, para mim, e digo isto, sempre disse, não faz sentido estudar tantos anos de evolução de Rio Formosa, todos os ambientes se mexem para a esquerda, se mexem para a direita, ou o que é que será que eles fazem, se depois não conseguir contar essa história às pessoas que usufruem da Ria Formosa, a quem vive na Ria Formosa, quem visita a Ria Formosa, se não conseguir contar a minha história de forma que elas entendam a minha história. E também, ao mesmo tempo, creio eu, que me é benéfico aprender com elas, não é? A comunicação de ciência, como a Ana dizia, e esta parte de inclusão, que foi a expressão que a Ana utilizou, é uma coisa muito importante, não é? Comunicar tem duas direções. Muitas vezes nós cientistas acabamos por estar muito fechados nos nossos estudos, nas nossas teorias, naquilo que achamos que é porventura os caminhos indicados, não é? Nos nossos pressupostos científicos, e muitas vezes também nos esquecemos de complementar os pressupostos científicos com este saber empírico que podemos ter. E eu creio que as geociências é uma das áreas científicas, não é? As ciências, principalmente as ciências do mar, que pode muito beber de experiências empíricas de pessoas que não são cientistas. Ao menos é a experiência que nós temos, não é? Na Ria Formosa. Pois, e o mar é muito importante para o nosso país em geral, não só na zona do Algarve, mas também é importante no nosso país. Claro. É importante conhecermos e termos essa relação de proximidade com os o nosso património, os nossos recursos. E sempre tiveste esta perspectiva sobre a comunicação de ciência, sempre tiveste presente essa ideia de que era importante comunicar os resultados do trabalho científico? Sim, eu acho que também, pronto, nós estamos na Universidade do Algarve, não é? Uma universidade que é regional, não é? E que tem muita, como é que direi? Tem importância regional, não é? As pessoas reconhecem na Universidade do Algarve a produção de conhecimento útil que os ajuda a tomar decisões, no caso de pessoas, de decisores locais, mas também de pessoas comuns, não é? Que veem na universidade uma forma de produzirmos alguma coisa que nos ajude, por exemplo, imagina, no caso da Ria Formosa, eu vou sempre buscar os exemplos da Ria Formosa, porque às vezes são mais fáceis de entender. Por exemplo, os mariscadores, ou as pessoas que vivem nas zonas ocupadas da Ria. Eu penso que eles revêem no conhecimento que nós produzimos na universidade uma mais-valia. E, portanto, desde que comecei esta minha, não sei se é carreira, né, mas este desenvolvimento de estudos de investigação na universidade, que entre nós, dentro do conjunto de investigadores que trabalhamos nestas áreas, todos nós sempre tivemos esta necessidade de comunicar as pequenas coisas que fazíamos com o público, não só científico, mas com o público regional, não é? Todos nós, daí a nossa cooperação sempre muito ativa com os centros de ciência viva, do Algarve, Centro de Ciência Viva da Tavira, com os seminários locais, muitas vezes também somos convidados por decisores locais para ir apresentar resultados, em específico para determinado tipo de propósitos, ou seminários mais de gestão, não é? E portanto também sempre nos habituámos um bocado a partilhar, não é? A partilhar aquilo que temos, porque se não partilharmos só para nós não serve nada, não é? E cada vez mais acho que neste alinhamento que temos de investigação para o futuro, cada vez mais faz sentido que se mantenha esta partilha, e que até se engrandeça um bocado esta partilha. Outro aspecto dessa partilha é também que é uma coisa abordada pela investigação da Ana, é a inclusão social, não é? Através da comunicação de ciência. Porque procurar a inclusão social através da comunicação de ciência? Sim, esse é um assunto que me é muito caro, a questão da inclusão social. Eu desenvolvi pelo menos um projeto que tinha esse mote assim, de forma mais evidente, porque a inclusão social, da maneira como
eu e não só eu, outras pessoas a vemos, são formas, nós temos que tentar encontrar formas de trazer as pessoas para a cultura como nós a vemos, não é? Ninguém é desprovido de cultura, mas as pessoas estão inseridas num meio cultural do qual não usufruem. E então, a ideia é, nestes projetos de inclusão social, que as pessoas beneficiem do património cultural ou das várias ofertas culturais que estão à sua volta. E nisso podemos incluir desde assistir a um espetáculo ao ar livre dado por uma Câmara Municipal, mas também podemos incluir visitas, por exemplo, da Geologia no verão. E se a pessoa não se sente incluída, essa pessoa, por muito que essa visita até seja gratuita, essa pessoa não vai fazer essa visita guiada. Ou seja, vai perder a oportunidade de saber mais sobre, por exemplo, o seu meio envolvente. E então, os projetos de inclusão social, o que tentam é quebrar essa barreira, ou seja, mostrar às pessoas que existem atividades para todos. E não basta ter essa atividade disponível gratuitamente. Isso não funciona. E que exemplos de exclusão aqui existem? Por exemplo, isto que eu estou a dizer, imagina, André, que numa determinada região tu tens espetáculos ao ar livre. Não basta que o espetáculo ao ar livre seja num jardim de porta aberta, porque às vezes mesmo que o jardim tenha a porta aberta, a pessoa não passa pela porta porque diz, aquilo não é para mim, eu não faço parte disto, esta cultura não é para mim. A inclusão social passa por dares a mão a essa pessoa e levá-la para dentro do jardim. É diferente. E então, o que é que a comunicação de ciência tem a ver com isto? Que é, estas pessoas, da mesma maneira que não entram no jardim para assistir a um concerto, não entram num jardim para identificar as borboletas do jardim. Ou não entram do jardim para conhecer um afloramento rochoso dentro do jardim. Porque não é para elas nem sequer sabem que o afloramento pode ser interessante. É uma pedra, não é? Então, tu tens que dar a mão a essa pessoa e levá-la. E é por isso que eu digo que a inclusão social acaba por ser um mote. E o que é que eu penso? Que se eu levar esta pessoa para dentro do jardim e lhe disser este afloramento é tão interessante, estamos aqui tão longe do mar e olha aqui as conchinhas que já foram de seres que moravam no mar e o mar está tão longe agora, não é? E a pessoa, a partir daí, começar a perceber, espera, mas o mar não está sempre no mesmo sítio, então mas o mar muda de sítio? Ou são as rochas que estão mais altas ou o mar que está mais baixo, então mas afinal o que é? E a partir disso é o mote de uma conversa. Mas temos que começar por tentar chegar a estas pessoas. Os métodos tradicionais não estão a fazê-lo e por isso as pessoas estão excluídas. E a ciência é um mote como outro qualquer, é um pretexto para uma conversa. E às vezes basta ter um pretexto. E eu até posso começar, o pretexto até pode não começar por não ser científico. O pretexto pode ser... vocês estão aqui a organizar, como foi o caso, um almoço de cachupa. E eu vou participar no teu almoço de cachupa, mas tu a seguir vens comigo ao Jardim da Gulbenkian. Pode ser assim? Pode. E a partir daí gera-se uma relação. E a inclusão social tem que começar por aí. Eu tenho que saber o que é uma cachupa, da mesma maneira que para mim é importante saber o que é uma cachupa, tal como eu acho que é importante a outra pessoa saber, naquele caso, por acaso foi das neurociências, saber que o cérebro funciona de determinada forma. Portanto, a comunicação de ciência é um mote, digamos assim, é um pretexto, pode ser um pretexto. E aliás, isso é também a base de muita da comunicação de ciência, é irmos à procura das necessidades das pessoas, o que é que as pessoas querem saber, querem ver, portanto temos que perceber esse contexto. Agora mudamos o ponteiro da conversa para as geociências, que é também uma coisa muito importante para falarmos neste podcast, e acho que aqui há questões muito interessantes para abordar, nomeadamente no trabalho da Rita, que tem experiência e muito conhecimento nas questões da dinâmica costeira, da geomorfologia costeira. Qual tem sido o foco da tua investigação nos últimos tempos ou atualmente, e de que forma contribui para
compreendermos e para enfrentarmos os desafios que temos perante nós atualmente? Pronto, como tu disseste, trabalho essencialmente na geomorfologia costeira, na dinâmica sedimentar dos ambientes, essencialmente ambientes lagunares, e desde há muito tempo, desde o doutoramento, tenho estado muito focado em ambientes de baixa energia, não é? Não são ambientes tão energéticos como praias, não é? Praias oceânicas, mas são ambientes mais abrigados e que estão sujeitos a outro tipo de mecanismos forçadores. Atualmente e nos últimos anos temos dedicado a maior parte do nosso trabalho ao estudo de zonas de sapal. Não só em termos de geomorfologia, como é que elas reagem a diferentes mecanismos forçadores e a diferentes escalas temporais, não é? A diferentes escalas temporais, mas também como é que é o ajuste do eco e do geo, não é? Deste cruzamento mais multidisciplinar. Chegamos a um ponto em que ter apenas uma visão muito geomorfológica com base naquilo que seria o nosso perfil não é de todo o mais indicado, não é o mais sustentável, e cada vez mais estamos nesta exploração de evolução destas zonas que até há bem pouco tempo, como eu costumo dizer, eram, pelo menos até uns 5 anos atrás, eram um parente pobre, não é? Dos sistemas lagunares e das ilhas de barreira. Não mexiam muito, nem para o lado nem para a direita, tinham capacidades de resposta que ninguém sabia muito bem quantificar, até porque é muito difícil fazer trabalho de campo nestas zonas, e não eram muito o foco de investigação na maior parte das pessoas que trabalham em geomorfologia. Há uns 5 anos para trás, devo dizer, que começaram a ser um hot topic na ciência, como se costuma dizer, pelo papel que têm, pelos serviços ecossistémicos que prestam, agora o tão falado, não é? Carbono azul, que podemos encontrar nestas zonas, pelo papel também que podem ter, porque há outros serviços ecossistémicos que não se falam tanto e que, na minha opinião, são também uma grande mais-valia, que é o próprio incremento de biodiversidade que podemos ter quando estas zonas existem, não é? Nós às vezes só pensamos nos tais efeitos mais indiretos, chamamos-lhe assim, de captura de carbono, mas na realidade cada vez que temos sabal temos ali um coração de biodiversidade que é muito valioso, não é? E depois, em outras escalas, em outros sistemas europeus, a capacidade que até podem ter em termos de proteção, não é? E atenuação de efeitos devastados ou da própria propagação da onda. São, portanto, ambientes que, como te disse, nos últimos 5 anos o foco começou a apontar para eles. São ambientes que têm taxas de evolução muito lentas, mas por isso mesmo, cada vez que são impactados ou por fatores naturais ou por fatores antrópicos, acabam ter logo uma taxa de recuperação também ela muito lenta. Portanto, facilmente podemos perder zonas de sapal. No contexto das alterações climáticas, são obviamente agora também um dos grandes tópicos mais focados, não só nas candidaturas a projetos, temos também publicação e de conhecimento, e cada vez mais, voltando agora um pouco àquilo que falávamos no início, estão também a ser, a revelar, cada vez mais pessoas têm interesse nos sapais, pelo menos, por exemplo, na Ria Formosa, antigamente as pessoas preocupavam-se muito com o que passava nas barreiras arenosas e nas barras, para que lado onde é que tínhamos mais erosão, para que lado é que mexia a barra, como é que migravam, padrões, etc. Agora as pessoas preocupam-se com os sapais. E o que é exatamente um sapal? E é um ecossistema que encontramos só no Algarve ou em outros pontos do país? Não, existem outros pontos do país. Pronto, eu falo no Algarve porque é aquilo que nós conhecemos mais. Os sapais são ambientes ecossistementares, compostos por cimento muito, muito fino, que se encontram, no caso da Ria Formosa, completamente protegidos, não é? Por a moldura das Ilhas Barreira. Temos também sapais muito importantes na zona do estuário do Tejo, no Aveiro, no Mondego, no Sado, enfim, são todos eles importantes, não é? Não só para a captura do carbono, que é aquilo que hoje em dia mais se fala, quando se falam de sapais, mas pela riqueza ecológica que estes ambientes têm. No entanto, principalmente no contexto nacional, ainda não sabemos muito sobre a dinâmica ecogeomorfológica destes ambientes. E é nisso que tencionamos continuar nos próximos anos a investigar, pelo menos para a Ria Formosa. Pois.
Pois, nesse objeto de estudo, que são os chapais, vê-se bem a multidisciplinaridade que é necessária na ciência para compreender os processos e os fenómenos, e neste caso entre as geociências e também as ciências da vida, as ciências biológicas, não é? E mesmo no âmbito do Everest, onde a Rita também desenvolveu o trabalho, a Rita colaborou. Não queres falar um bocadinho, Rita, da tua colaboração com os colegas da ecologia, que nós também colhemos os cores? Se calhar também era interessante falar sobre isso. Sim, é um bocado aquilo que estava a dizer no início. Pronto, o nosso perfil é mais de geomorfologia, mas também nesta tentativa de perceber em pleno como é que é a dinâmica destes sítios, tentámos sempre colaborar com pessoas com outros perfis, nomeadamente aqui na Universidade do Algarve, do CCMAR, que são pessoas que dominam muito mais a parte biológica e que nos ajudam um bocado mais nesta tentativa de perceber como é que varia não só a zonação da planta, mas a própria matéria orgânica, a tal captura de carbono, e isso ajudou-nos a ter outra perspectiva, não é? Essa parte da multidisciplinaridade que tu falas é cada vez mais um dos pontos muito importantes em qualquer tipo de investigação que se fala em qualquer tipo de ciências, não é? Só das geociências ou das ciências naturais, não é? Diria que até próprio nas ciências humanas. E esta partilha de experiência com colegas que nos permitiram olhar para, porventura, nós olharíamos para aqueles dados de uma forma muito mais morfológica, em termos de sedimento, quanto é que acumula, taxa de acumulação, por aí, mas conseguimos olhar então, por exemplo, para a parte do carbono azul, imagina, um exemplo muito prático, e entendemos outra capacidade que aquele tipo de ambiente porventura nos pode dar. Ainda relativamente à multidisciplinaridade e nesta ponte com a comunicação de ciência, os chapéus também são importantes, por exemplo, pelos serviços ecossistémicos, como disse no início, que produzem, mas são muito importantes para a comunidade. Não nos esquecemos, por exemplo, na Ria Formosa, há muita gente que tem uma grande parte do seu orçamento mensal, diria eu, não sei quanto, que vive, por exemplo, da apanha de bivalves. Portanto, ter um sapau saudável, que firme, não é? Que não esteja em erosão, que esteja a evoluir, por exemplo, numa resposta muito natural e quase ao mesmo ritmo, por exemplo, que a subida do nível médio do mar, não é? Para eles é uma coisa muito importante, não é? Ainda há muitas pessoas, e eu não falo só de pessoas mais antigas, imagina, antigos pescadores, não, temos muitos pescadores jovens que viram neste tipo de atividade uma forma de sobrevivência atual. Não nos esqueçamos que no contexto da Ria temos pessoas que vivem nas ilhas e que vivem das atividades económicas que podem desenvolver em torno das ilhas. Portanto, é muito importante, por isso é que é importante termos toda esta abordagem multidisciplinar e que realmente dê uma resposta a eles, não é? É um bocado fazer mesmo ciência para eles, se eles conseguirem indicar onde é que nós temos zonas de sapau que estejam, porventura, a regredir ou que não estejam saudáveis, é muito importante para eles, não é? Em termos de colocação de zonas de apanha de bivalves, das ostras, daquilo tudo que eu, por acaso, não sei muito, confesso. Ana, voltando à comunicação de ciência, agora relacionada com esta questão das ciências do mar, que também é muito importante atualmente. Nós estamos a perceber o quão importante os oceanos são e o quão importante é preciso tentar mantê-los como eles são. Qual pode ser o papel da comunicação de ciência em mostrar às pessoas a importância dos oceanos e destes ecossistemas no litoral e estas questões que impactam as nossas vidas? Eu imagino que no caso do Algarve até nem seja necessário muito convencer as pessoas da importância do sapau, pelas razões que a Rita estava a falar. Mas de que forma a comunicação de ciência pode contribuir para as pessoas perceberem a importância dos oceanos e das questões associadas ao oceano? André, eu respondendo à tua pergunta com a investigação que estou a fazer neste momento, acho que se calhar é uma boa ponte. Claro. Neste momento eu e um colega, Bruno Pinto, da Faculdade de Ciências, estamos a desenvolver um projeto em que estamos a tentar perceber como é que é feito, como é que podemos melhorar o nosso conhecimento sobre o jornalismo de ciência e de ambiente, especificamente nas áreas das ciências do mar.
Portanto, neste momento estamos, digamos, a meio do projeto e entrevistamos jornalistas de ciência e de ambiente em 12 países da União Europeia. E da União Europeia, não, da Europa, porque agora há alguns países que não estão na União Europeia, nomeadamente a Inglaterra, portanto, da Europa. Portanto, entrevistámos os jornalistas de ciência e de ambiente, como disse, em 12 países da Europa, para perceber um pouco o que é que os motiva a escrever sobre o mar, quais são as dificuldades que eles têm a escrever sobre o mar, quais são as temáticas que eles falam mais, o que é que se relaciona também com como tu falaste, também as alterações climáticas é um tema muito ligado também às ciências do mar, e isto para te dizer que continuamos a tentar perceber um pouco mais, e o jornalismo é uma das formas mais, digamos, dentro dos meios de comunicação social, uma das formas de fazer comunicação de ciência, e nós não podemos descurar que eles de facto têm um papel muito importante em trazer estes assuntos para os jornais, para os noticiários e, portanto, mesmo para os meios mais comunicar o oceano e as zonas costeiras, não é? Que englobamos o oceano e as zonas costeiras. Nem todos os países dão a mesma importância, nem todos os países têm os mesmos meios, nem todos os jornalistas têm as mesmas facilidades ou dificuldades, e é uma temática que, uma coisa te posso dizer, todos reconhecem a elevada importância que tem a comunicação de mar. Mesmo os países que têm menos percentagem de costa Portugal. Sim, mesmo os países que estão muito menos virados para o mar do que o nosso, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, reconhecem a importância que o mar tem para o funcionamento do planeta. Por muito que possam ter até uma dar menor importância nas suas coberturas noticiosas, uma coisa eu reparei das entrevistas que eu fiz e que o Bruno também fez, é de facto o mar é um tema de importância global, quer para países mais litorais, quer para países um pouco mais virados para as florestas, que é o caso, por exemplo, da Alemanha ou da Polónia, que são países mais ligados às florestas. Todos eles reconhecem que o mar é fundamental, que somos de facto um planeta azul, por alguma razão será, não é? Ana e Rita, obrigado pela vossa presença. Obrigada pelo convite, André. Obrigada a nós. O Bom Ambiente volta daqui a 3 semanas. Até lá, acompanhe a Associação Portuguesa de Geólogos no Facebook, LinkedIn ou Twitter. Eu sou o André Nóbrega, a música é do António Mota e estarei de volta para mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até breve.